Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 6 do Evangelho segundo João, versículos de 22 a 71. Também tivemos 30 minutos de reflexão nas pequenas salas, e agora, então, nós vamos ver uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho. Rosa. Explicação. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 21. Estudo. O Senhor, embora não tivesse caminhado sobre as águas... Espera um pouco. O que está acontecendo aqui? Não está indo... Não está indo, Dalton. Você que está compartilhando? Não sei. Nessa altura, não sei. Clica. Mas eu estou e não está acontecendo nada. Tá. Espera aí. Acesse o compartilhamento. Ok. Podemos agora? Isso. O Senhor... Vai, Rosa. Vai, Rosa. Bom, estudo. O Senhor, embora não tivesse caminhado sobre as águas à vista da multidão, deu-lhes a ocasião de inferir o que se passava. O próprio evangelista mostra isso, dizendo: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado na outra banda do mar advertiu que não havia ali mais que uma barca e que Jesus não havia entrado nela com os discípulos. Insinuou à multidão que se tinha operado um milagre tão grande. No entanto, depois de um milagre tão grande, não perguntaram ao Senhor como tinha atravessado o mar, nem buscaram tomar conhecimento do milagre. Com efeito, prossegue. Tendo encontrado na banda de além-mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Esta pergunta também poderia ser: como chegaste aqui? Eis que tinha fugido para o monte, mas estava agora falando àquela mesma multidão e expondo-se a ser detido e aclamado rei. Depois do milagre, toma a palavra a fim de nutrir com discursos o espírito de quem saciara o ventre com pães. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós buscais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Como que dizendo: buscais-me movidos pela carne, não pelo espírito. O Senhor prega: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Vós procurais pela comida temporal. Eu, porém, alimentei os vossos corpos para que procurasseis aquele alimento que não dá a vida temporal, mas a vida eterna. O alimento corporal sustenta apenas a carne do homem exterior, e não basta recebê-lo uma única vez, mas é preciso recebê-lo todos os dias. O alimento espiritual, porém, permanece eternamente e proporciona a saciedade perpétua e a imortalidade. Quando receberes o corpo de Cristo pelas mãos do sacerdote, não fixes a sua atenção no sacerdote que vês, mas naquele que não vês. O sacerdote é quem administra esse alimento, não o seu autor. O Filho do Homem dá-se a si mesmo, a fim de permanecer em nós e de que nós permaneçamos nele. Este Filho do Homem é também Filho de Deus, porque nele imprimiu Deus, Pai, o seu selo.
Por isso, pode-se entender que lhe foi dado poder para que nos preparasse o alimento adequado para conseguir a vida eterna. Entenderam que a comida que dura a vida eterna era a obra de Deus e, por isso, perguntaram-lhe o que deveriam fazer para obter essa comida. Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Isto é, que mandamentos devemos observar para cumprir as obras de Deus? Não perguntavam isso a fim de se instruir e praticar a instrução recebida, mas querendo induzi-lo a exibir novamente o seu poder. Cristo sabia disso, por isso respondeu: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. O Senhor não disse que acrediteis que ele existe, mas que acrediteis nele. Não basta acreditar em sua existência, pois também os demônios acreditam nisso. O Senhor não quis distinguir a fé da obra, mas disse que a própria fé é a obra de Deus, porque é a própria fé que opera por meio da caridade. A obra de Deus é esta, para que acrediteis nele e para o que se glorie no Senhor. Crer nele, portanto, é comer daquela comida que dura até a vida eterna. Crê e já comeste. Jesus convidava-os à fé, mas eles ainda pediam sinais e perguntavam: que milagre fazes tu? Nossos pais comeram maná do deserto, embora tenham sido feitos muitos outros milagres no Egito e no Mar Vermelho. Eles pensavam: tu prometes a comida que não perece, mas não fazes sinais como Moisés. Ele não nos deu pães de cevada, mas o maná do céu. Não era a hora de falar em Moisés. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O Senhor não disse: Moisés não vos deu o pão do céu, eu vos dei. Mas, em vez disso, põe Deus em lugar de Moisés e põe-se a si mesmo em lugar do maná. Aquele maná representava a comida da qual acabo de falar. Deus dá o pão, que era representado pelo maná, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso segue, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Não dá a vida somente aos judeus, mas a todo mundo. Eles, porém, ainda estavam voltados para coisas inferiores. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá jamais fome, e quem crê em mim não terá jamais sede. Porém, já vos disse que vós me vistes e não credes. A vontade daquele que me enviou é que não se perca nada do que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Como que dizendo: todo aquele que o Pai atrair para que crê em mim, virá a mim por meio da fé, de modo que se una a mim. E todo aquele que veio a mim por meio da fé e das boas obras, eu não o lançarei fora, isto é, habitará comigo no segredo de sua consciência pura, e por fim o receberei na bem-aventurança eterna. O Senhor explica por que não o lançará fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vim em humildade, ensinar a humildade. Que eu não perca nada e não os lançarei fora. Mas no dia da ressurreição serão lançados fora todos os maus, e estes se perderão. Veja que o Senhor fala aqui daquela dupla ressurreição. Quem vem a mim ressuscitará prontamente, tornando-se humilde e membro do meu corpo. E eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, assim como o Pai tem
vida em si mesmo, assim também concede ao Filho que tivesse vida em si mesmo, para que concedesse a todo o que vê o Filho e crê nele a vida eterna, crendo e passando para a vida pela primeira ressurreição. E como essa vida não é a única, fala também da segunda, e o ressuscitarei no último dia. Murmuravam os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz que desceu do céu? Não murmureis entre vós, disse Jesus. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o atraia. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Não é pequena a dignidade do Filho. O Pai atrai, ele ressuscita. Não separa as suas obras das do Pai, mas manifesta a igualdade de poder. Mostra em seguida o modo como o Pai atrai. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Ora, se são todos ensinados por Deus, como alguns não creem? Porque todos aqui significa muitos, ou ainda todos os que querem. Para que não pensassem que se referia a esta vida e disputassem a esse respeito, acrescentou: tem a vida eterna. Portanto, não tem a vida eterna quem não come desta carne, nem bebe deste sangue. Os homens, com efeito, podem ter a vida temporal sem ele, mas de maneira alguma a vida eterna. Segundo Santo Agostinho, há alguns que, por causa do que é dito aqui, prometem a salvação da punição eterna aos homens, que, purificados pelo batismo de Cristo, participam do seu corpo, qualquer que seja a vida que levem. O apóstolo, porém, desmente-os, dizendo: as obras da carne são manifestas. São a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as invejas, as iras, rixas, discórdias, seitas, ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras tantas coisas semelhantes, sobre as quais vos previno. Como já vos disse, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Para que não pensassem que por meio dessa comida e dessa bebida se prometia a vida eterna, de tal modo que aqueles que a recebessem não morreriam nem corporalmente, Jesus acrescentou: e eu o ressuscitarei no último dia, a saber, para que tenha vida eterna segundo o Espírito. Quanto ao corpo, porém, tampouco este carecerá de vida eterna, porque a alcançará na ressurreição dos mortos no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu,
não como o pão que comeram os vossos pais e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Segundo Santo Agostinho, quando diz que os pais morreram, quer que se entenda que não vivem na eternidade, pois no tempo também morreram os que comeram de Cristo. Vivem, porém, na eternidade, pois Cristo é a vida eterna. Segundo Santo Hilário, aqui Jesus chama a si mesmo pão. E para que ninguém pense que o poder e a natureza do Verbo sofreram diminuição pela encarnação, disse que pão era sua carne, porque ser o pão que desceu do céu mostra que seu corpo é celeste, para que não se pense que seu corpo tem origem na concepção humana. Dizendo que é o pão, manifesta que o corpo foi assumido pelo Verbo. E Cafarnaum significa cidade belíssima, representa o mundo, segundo São Beda. A sinagoga, por sua vez, representa o povo judeu. Jesus sabia que muitos de seus discípulos achavam que esta linguagem era muito dura. Pergunta: isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Muitos dos discípulos já não andavam com ele. Jesus pergunta: quereis também vós retirar-vos? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse: não fui eu que escolhi a vós, os 12? E, no entanto, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem havia de o entregar, apesar de ser um dos 12. Se os discípulos consideravam dura esta linguagem, o que dizer dos inimigos? Contudo, era preciso que se dissessem coisas que não seriam compreendidas pelos homens. Os segredos de Deus devem granjear a atenção dos homens, não a sua inimizade. Diz São João Crisóstomo: Nosso Senhor remove os obstáculos ao entendimento por outra via, ao dizer: é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Eis o verdadeiro significado dessas palavras. É preciso entender, em sentido espiritual, o que acabo de dizer a meu respeito. Se tomares estas minhas palavras em sentido carnal, delas não tirareis proveito. Entendê-las segundo a carne é ver apenas o que está na superfície, sem aprofundar-se. Não é deste modo que se compreende os mistérios. É necessário considerá-los com olhos interiores e ouvi-los sempre espiritualmente. E adiciona Santo Agostinho: cremos para conhecer. Se houvéssemos desejado conhecer para então crer, não seríamos capazes nem de conhecer, nem de crer. Cremos e conhecemos que tu és Cristo, o Filho de Deus. Isto é, que tu és a própria vida eterna
e não dás na carne e no sangue, senão aquilo mesmo que tu és. Palavra da salvação. Glória a vós, Vós, Senhor. Senhor. Então, agora nós iremos mais uma vez para as pequenas salas, onde iremos continuar a reflexão desse trecho do Evangelho que foi proclamado e já discutido e agora explicado. Sempre lembrando que este é o momento de trazer o Evangelho para a sua vida. O que ele diz para você nesse momento? O que ele te propõe? E o que você gostaria de falar ao Senhor a partir desse trecho do Evangelho que você acaba de assimilar? Então, 30 minutinhos e voltamos, então, na sequência para essa sala principal. Até já.